Final de partida. Ah, olha só. E é bem nesta bola que eu se consagro. Isso mesmo. Eu se consagro aqui. E quem tem força corrige, né? Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. O vídeo aula de hoje eu vou mostrar para vocês o que é limpeza de pele. Que eu lancei há 3 anos atrás. E quando você chega no final de uma partida é o que eu falo, para fazer uma exibição para a plateia. Geralmente, quando eu encaçapo essa bola rosa, eu preparo a bola 7 de uma maneira, quando a pessoa fala bola branca no meio ou em tal canto. E dá para fazer no six head e também na regra brasileira ou qualquer modalidade que você queira para finalizar com um espetáculo. Mas o vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês a altura que eu bato na branca, se é em cima, se é embaixo, qual que é o lado do efeito. E vou mostrar para vocês... começando por aqui, por exemplo, quais são as opções que eu tenho quantas caçapas. E esse vídeo só vai para vocês com o apoio de Max Tacos, Biscoitos Papaguara, Terme Caldeiras e os meus 32 anos de experiência na Sunuca. Bora pro vídeo que eu quero se consagrar. Então, pessoal, vou começar na primeira aqui, onde eu coloquei a bola branca no rumo desse diamante aqui, ó, e também de reta aqui na transversal. Chamamos aqui essa parte comprida aqui de longitudinal e para cá transversal. Então nessa posição aqui eu consigo cair de branca aqui no meio, consigo cair de branca aqui no canto, consigo cair de branca aqui e consigo cair de branca aqui. Dá também para cair aqui? Dá, mas é mais difícil. Então nessa posição eu caio de branca nas 6 caçapas. E quando eu estou trancando uma partida eu sempre procuro parar aqui. Por quê? Porque eu vou ter sempre aquele resenheiro que fala, eu vou procurar o lado mais difícil. E aí quando pego um Noel pela frente eu vou lá e dou mesmo uma rosquinha, porque eu gosto de me consagrar. Então eu dou uma rosquinha aqui mesmo, que é a rosquinha que nós falamos é o efeito na bola. E aqui, pessoal, nós vamos começar na primeira, que é a mais simples. Que é jogar o natural, onde a branca dá uma tabela e eu caio de branca aqui. Isso tudo eu controlo quando eu quero descolar uma bola que está aqui. Então, esse vídeo que eu estou levando para vocês hoje não é só uma limpeza de pele. Não é que o Noel está ensinando a você se esnobar, a cair de branca. Mas isso aqui chama-se um controle de bola. Porque ao mesmo tempo que eu descolo uma bola lá e caio de branca aqui, você deve imaginar que a branca vindo lá poderia bater uma bola 3, que tem uma vermelhinha colada. Então, eu estou ensinando para você o caminho das pedras, para você ter o conhecimento da mesa, você ter a geometria, o mapeamento, enfim. Então, aqui nós batemos em cima da bola branca no 1 do relógio, que é feito para o lado direito, a branca dá uma tabela e vai lá no canto. É isso aí, pessoal. Joguei devagar, porque sempre ela pode bater um biquinho ou outro e cair. Então aqui eu bati em cima da bola branca, feito no 11 do relógio, que nós chamamos, né? Que é feito em cima da bola branca. Agora eu vou voltar com a branca aqui, para tentar dar uma outra atacada para cair de branca ali no meio. Que daí o efeito já é mais abaixo da branca, mas eu sempre gosto de bater como se fosse ali no 4 do relógio. Então, coloquei a branca praticamente no mesmo lugar, como eu falei aqui, ó, que é nessa reta aqui. E o efeito que eu vou bater agora aqui é um pouquinho abaixo do meio, um pouquinho de efeito pro lado direito, por isso que eu falo que é no 4 do relógio, que se fosse no 3 seria nesse raio aqui, então é aqui, mas é pouco efeito. Não é uma tacada com força, é tempo da 7 cair, a branca cai no meio. Outra tacada também que eu bati devagar, mesmo que ela pegasse no biquinho ali, ela caía. Lembrando que essa mesa aqui é uma mesa bem dura, né? Quando é uma mesa dura que nós chamamos, não é por causa disso aqui não. Caçapa apertada, cai pouca bola. Então, tem que jogar devagar para ela poder ter a margem ali de bater um biquinho no outro e cair, né? Agora, voltando no mesmo lugar, o que eu tenho de opção aqui? Agora eu já vou aumentar a força para minha bola branca bater mais ou menos nesse diamante. Batendo nesse diamante, ela pega efeito lá e vem aqui. Para isso, eu já bato aqui no 5 do relógio, que daí é bastante efeito embaixo da branca. Sempre batendo no biquinho ali para dar aquela emoção, né?
Muito bem, agora eu vou cair de branca lá no canto. Então, para isso, eu já vou bater mais embaixo da branca. Aqui já é uma puxada, então não é no 5 do relógio, é praticamente no 6. É no raio bem baixo, porque eu joguei para a branca bater aqui, agora eu quero que ela vá lá. Então eu já ganho esse raio aqui, ó. Ao sair da seta, ela vai pegar o traçado do taco aí, mais ou menos. Então, só para corrigir. Para cair de branca no canto, a primeira tacada foi aqui, depois foi aqui, agora foi no meio, foi aqui. Para cair girando foi aqui, e agora é bem embaixo, que a batida é aqui assim, ó. Tá, ó. Olha aí, uma tacada bacana, joguei devagar, a branca pegou o traçado que eu falei, também joguei num peso, que ela só chegasse lá, poderia bater num bico no outro e caía, mas essa foi direto. Então, nessa posição, eu fiz 4 delas que tá bacana, mas tem uma outra que eu posso cair aqui. E aí é a quinta tacada, e é para isso que nós falamos, com curva, com efeito, daí é bacana que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essa tacada agora, o efeito é aqui. Mas para isso aqui eu preciso de força, então eu preciso de follow through, para a branca fazer a curva. O que acontece? Ao encaçapar esta bola, ela faz essa curva aqui, bate quase no meio da tabela, bate ali e cai aqui. Ou seja, as duas bolas na mesma caçapa. Daí sim é um efeito, é uma limpeza de pele com bastante emoção. Eu tinha falado antes, pessoal. Se der certo, eu vou pro teu lado, Renan. Então, pessoal, essa tacada aqui é muito bonita. O efeito que eu dei aqui foi pro lado direito, como eu falei, né? Mas essa mesma bola aqui, se eu der efeito pro lado esquerdo aqui, favorece a curva. E essa branca também pode cair lá. Fica lá de frente, Vinícius, que eu vou fazer já essa aqui. Essa aqui, eu vou treinar um pouquinho mais, faço direto nas competições, mas ela é muito bonita. Só para mostrar que no mesmo ângulo, efeito no 5 do relógio, eu puxei e ela foi lá, que é efeito pro lado direito. Efeito no 7 do relógio, que também é embaixo, porém lado esquerdo da branca, faz a curva e cai aqui. Para isso, eu conseguiria descolar uma bola que estava aqui, batendo no 7 do relógio, como se fosse a tacada do Steve Davis, de 1993. E assim, pessoal, outras bolas que eu vou montar aqui agora pra gente cair de branca. Ai, pessoal, tem que rir. Aqui sim que eu vou se esnobar. Pessoal, se eu parar com a branca aqui, ali não tem nem lógico, né? É uma seguidinha normal. Mas eu quero cair de branca aqui. Aí o Vinícius falou assim, não, lá no canto nem tenta, porque é muito difícil. Você vai ter braço para fazer? Eu falei, Vinícius, eu tenho 2 braços. Aqui come por demais. Então, pessoal, branca no meio. O efeito aqui é um pouquinho pro lado esquerdo. A branca bate aqui. Vai ali no meio. Essa foi bacana, sem bico. Então foi uma tacada que eu dei o efeito certo, a puxada legal. E agora sim complica, ó, no mesmo lugar, mas eu já quero cair de branca lá. Então vocês imaginem que a minha bola branca também vai chegar aqui. Mas agora eu já dou aquela famosa puxada amarrada. O que é puxada amarrada? A branca vem mais pra cá, que eu preciso ganhar ângulo para ir lá. Vocês viram que ela foi ali com efeito. Agora imagina que eu tenho que levar lá. Então tem que carregar na força, no efeito e na puxada amarrada, aonde o trator sai assim, ó, para trás. Olha aí, ó. Bastante energia e efeito. Ergui um pouquinho o cabo do taco, peguei no modelo argolinha, puxei, limpeza de pele no canto, uma tacada bem difícil. É isso aí, pessoal. Agora eu voltei com ela aqui praticamente de palmo, né, aí 25 centímetros, e comecei mostrando para vocês de reta. Vim aqui, fui para lá. Agora eu vou mudar só um pouquinho aqui. Aqui geralmente eu gosto de cair de branco aqui, porque tá mais simples. E daí o efeitinho aqui é pro lado esquerdo, que faz o giro, mesmo que ela pegue nesse bico, ela entra, se pegar nesse, ela também entra. Então essa tacada aqui nós batemos embaixo da branca, no 5 do relógio. Aqui, ó.
puxei demais. Até vou fazer mais uma aqui, né, Vinícius? Porque às vezes a pessoa vai pegando bem a batida. Aí, esse efeitinho que ela vem favoreceu esse encaçapamento. Agora, Vinícius, nesse mesmo ângulo aqui, vamos imaginar que ela não ficou aqui, ficou aqui. Eu ainda posso cair de branca aqui, dando um choque e forçando mais, mas nesse caso eu indico dar o efeitinho com uma, com duas e caindo de branca aqui no meio, ó. Daí o efeito já é pro lado direito e eu tenho que seguir bastante essa bola. Eu falo que é no 2 do relógio, que é aqui, ó. Ó, a última volta da caçapa, ó. É isso aí. Mais uma volta ela não caía. Então, aquele esqueminha de bater no biquinho devagar. Então, pessoal, isso nós chamamos a última volta da caçapa. É quando a bola branca não dá mais uma volta. E daí? Estão gostando? Pessoal, agora então, uma puxadinha aqui. Nessa puxadinha que eu dei aqui, eu já consigo dar um efeitinho, cair de branca ali. Consigo levar a branca lá no canto. Eu vou lá no canto primeiro, que é com duas tabelas. Então, mostrando para vocês a mesma coisa, ó, como se eu descolasse uma bola ali, como se eu descolasse uma bola aqui, como se eu descolasse uma bola que estivesse por aqui, mas eu quero cair de branca ali. Então o efeito aqui é no 7 do relógio. Olha aí, uma tacada bem legal. E agora, pessoal, como é que eu posso falar para vocês? Eu dei uma força 4 ali, vamos imaginar, de 1 a 8. Agora eu tenho que dar uma força 7. Então vocês imaginam que é quase o dobro da força e vou colocar a bola na mesma posição. Mas agora eu vou encaçapar essa bola, eu preciso de energia aqui nessa borracha, nessa. E aí eu bato um pouquinho mais em cima da branca, porque ela vai dar uma tabela, 2, 3, 4 para cair de branca aqui, ó. Então é muito mais difícil. Eu faço, né, umas coisinhas, né? E agora eu vou fazer uma tacada aqui que muitos jogadores já fizeram, de descolar uma bola que está ali. Mas agora eu quero fazer a famosa curva que chama-se banana shot. Nem eu não sei explicar o que é banana shot, mas é o que falam por aí. Batida em cima da branca aqui, como se fosse no 11 do relógio, bastante força. Ela faz uma famosa curva. É esse tal de banana aí que falam por aí. Posso ir? Esse tal de banana coiseira aí. Esse aqui eu quero se exibir à vontade. Nossa, faltou bananear isso. Ai, 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 essa eu vou acertar na terceira. Negócio de banana shot. Você acerta a banana nanica, né? Porque não fez muita curva, a banana era pequenininha. Pessoal, então é isso aí. Eu tenho mais de 100 maneiras de cair de branca no limpeza de pele, mas pude levar um número bem bacana para vocês entenderem que tudo isso aí a gente às vezes precisa dentro de uma partida para descolar uma bola, ou às vezes uma bola que está próxima da caçapa. É uma maneira minha de fazer a apresentação nos lugares que eu já fui. E levei esse conteúdo para vocês hoje, mas nada mais é do que um controle da bola branca. Então eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não deixe de compartilhar os vídeos do canal Noel Snooker, porque isso é um trabalho que eu faço ao longo da minha experiência aí de mais de 30 anos de sinuca. Agradeço aí as empresas que me apoiam, que é a Max Tacos, Biscoitos Papaguara e Terme Caldeiras, que apoiam o canal Noel Snooker. Se você tem interesse de nos apoiar, manda um e-mail pra gente, manda nos comentários aí, porque a gente pode estar divulgando a sua empresa. Não esqueça, hein? Só quem tem mais de 30 anos de experiência na sinuca pode oferecer os melhores produtos e serviços para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo ou até a próxima limpeza de pele. Faltou ar. Tchau, tchau.